Refletindo sobre o transtorno da personalidade narcisista, e nesse caso meu interesse é levantar as questões existenciais que porventura possam estar por trás desse transtorno, né? A pergunta é: como alguém desenvolve um transtorno deste tipo, né? Qual é o ponto de partida para que esse sistema de defesa se estruture como recursos do ego para serem utilizados no sentido de proteção, né? Porque só pode ser proteção. Um pavor tão grande, uma hipersensibilidade tão gigantesca em relação a qualquer coisa que possa significar ou ser vivenciado como superioridade, só pode ser uma estrutura muito ressentida. E se é uma estrutura ressentida, alguma coisa foi frustrada de uma maneira inadequada. Ou seja, houve uma expectativa, né? Houve uma disposição interna para receber alguma coisa que nos dá a impressão de ser uma coisa boa, que nos dá a impressão de que seja o calor materno básico, né? E tudo que isso significa em termos de maternidade, de maternagem, de cuidado, de apego, de carinho. E um fracasso nessa expectativa de receber. Essa frustração derivada deste fracasso, desta expectativa, pode gerar infinitas psicopatologias, né? Entre elas o transtorno da personalidade narcisista. Então, quando a gente se depara com uma situação desse tipo, tratando pacientes na clínica, né, com esse transtorno e com essas estruturas de defesa também narcisistas, né, a gente percebe que essa mente é altamente sensível, é a flor da pele, né? Qualquer coisa pode ser vivenciado como um ataque. E a defesa contra essa vivência do ataque, que pode ser o mero fato da pessoa existir no mundo, que pode ser o mero fato da pessoa admirar a outra pessoa, né? E não suportar perceber essa admiração, porque isso leva à inveja, né? Uma inveja destrutiva. E por que destrutiva? Porque essa inveja não pode ser experimentada como um combustível que levasse a pessoa a adquirir a coisa invejada. Não, a pessoa se sente de tal forma não merecedora, ela se sente de tal forma inferiorizada, incapaz de, como se não houvesse objetos internos bons que pudessem suportar a força de conquistar alguma coisa, como se esses objetos não existissem, ou seja, como se não houvesse uma estrutura interna que apoiasse a busca, que apoiasse, né, o desejo de alcançar alguma coisa. Então, o que se tem parece ser um abismo, um nada, né? Mas um nada que ao mesmo tempo é povoado por objetos ruins, objetos malévolos, né? Objetos que sugerem ao indivíduo de que ele não vale coisa alguma. Isso parece ser uma memória de um sentimento que ele pode ter experimentado enquanto bebê, na medida em que o exibicionismo grandioso dele não tenha sido reforçado ou espelhado pela mãe, né? Ou por alguém que fazia essa função materna. Isso causa uma ferida narcísica que se arrasta por toda a vida, fazendo com que a pessoa muitas vezes seja muito criativa, mas altamente sensível, altamente permeada de ódio, de raiva, né? Se sentindo sempre cheia de razão, né? Por todas as coisas, né? E fazendo relações de fusão ou então de ódio, né? Porque é isso que nós encontramos também no transtorno da personalidade narcisista, que acaba lembrando um pouco o transtorno da personalidade borderline. São relações ou de fusão, onde o objeto é idealizado como todo bom, ou de disfusão, em que o objeto é idealizado como todo mal. Então, essa alternância dentro da própria mente da pessoa faz com que o próprio indivíduo sofra tremendamente, porque não consegue encontrar um ponto de equilíbrio.